Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para conversar um pouco a respeito de uma necessidade que eu sinto de silêncio. E eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dessa necessidade, porque é uma coisa que muitas vezes gera bastante ruído na comunicação com as pessoas, porque existe uma coisa que muita gente faz e que acaba sendo complicado de lidar nos casos em que uma pessoa que não faz isso. Eu acho melhor eu explicar. Eu tô deixando tudo meio vago. Então, assim, vamos lá. Existe uma coisa que se chama tratamento de silêncio, né? Que é o quê? Quando uma pessoa decide que ela vai fazer silêncio, que ela vai ficar calada porque ela quer punir a outra pessoa por conta de alguma coisa que essa outra pessoa decidiu fazer ou decidiu não fazer, mas que ela gostaria que fosse feito por essa pessoa. E aí ocorre o tratamento de silêncio, que é uma coisa, na verdade, é uma violência, né? É uma violência psicológica. E muitas pessoas gostam de praticar isso, gostam de praticar esse tipo de violência na atualidade. Eu não acredito na atualidade, que eu digo desde que o mundo é mundo isso acontece, mas hoje em dia a gente tem um nome para isso e a gente sabe que isso é uma violência, né? Então, muitas vezes o que acontece é que eu preciso de silêncio e eu preciso ficar quieta, porque eu preciso processar algumas informações, eu preciso entender algumas coisas, algumas questões que ou eu tô sendo requisitada, né, para fazer, tá sendo requisitado de mim um comportamento, né, e que eu preciso assimilar aquilo de alguma maneira para conseguir responder decentemente. Porque uma resposta, muitas vezes é uma resposta, ela exige reflexão. E quando a gente não se dá esse direito de refletir, a gente acaba tendo entregando uma reação para as pessoas em vez de uma resposta. O mundo é reativo porque, na verdade, o mundo tem pressa. O mundo tem pressa para dizer alguma coisa. E esse é o pior. O pior cenário é o mundo apressado, porque o mundo apressado ele quer te dizer tudo o quanto antes e aí ele não se importa em dizer aquilo que não deveria nunca ser dito da forma que é dito, ou que não deveria nunca ser dito mesmo, de nenhuma forma. E muitas vezes, dentro disso, as pessoas elas não estão acostumadas com a ideia de que elas vão falar alguma coisa e na hora elas não vão receber um blá 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 blá. Elas vão ouvir alguma coisa, elas vão falar e elas vão receber uma pessoa calada ali, assim, pensando, né? E aí isso muitas vezes gera uma ansiedade no outro, porque o outro ele quer uma resposta, ele quer, e aí ele solicita essa resposta. E aí esse outro ele quer essa resposta, ele fica agoniado com isso, ele fica agoniado pensando, eu preciso de uma resposta, por favor, fala, 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 fala. E aí quando essa solicitação acontece, o que isso gera? Isso gera um desgaste muito grande na comunicação, porque não tem como. Aí o outro, ele se sente o quê? Ele se sente compelido a responder quando na verdade ele quer internalizar porque ele tá refletindo, mas ele também não quer gerar nenhum dano psicológico, então ele vai lá e na hora errada.
Ele vai lá e fala. Ele fala de um jeito atravessado, ele fala de um jeito que não deveria, ele fala de um jeito que soa grosseiro, ou ele fala algo que na verdade ele não pensou tão bem assim, então automaticamente aquilo não é o que estava sendo esperado. Mas é porque o outro também não teve nem tempo para calcular nada, ele não teve tempo para responder. Então, quando o outro não tem tempo, não tem essa liberdade para responder, ele entra nessa nesse nesse cenário selvagem, que é o cenário reativo, o cenário da reação, é o cenário onde muitas pessoas vão parar, que é um grande abismo comunicacional, é um grande abismo, porque a pessoa deixa de se comunicar, ela deixa de dialogar e ela começa simplesmente a trocar farpas. E a troca de farpas, ela é uma coisa que ela vai acontecendo sem que as pessoas se deem conta, porque é tanta falta de inteligência emocional que as pessoas não sabem se explicar. E elas não se dão o devido tempo para conseguir aprender isso. Elas não querem também se permitir aprender a se explicar, a se entender. E muitas vezes até é uma coisa que eu sempre assim, eu entendi isso muito cedo, porque eu nunca consegui mascarar muito bem essa minha necessidade de silenciar. E sempre essa coisa assim de quando eu preciso silenciar, uma pessoa exige de mim algo, assim, é complicado, eu não consigo, assim, é bem difícil pra mim essa questão, porque eu tenho muito mais facilidade com a escrita, então eu prefiro silenciar, fechar os meus olhos, me gera um cansaço mental tão grande que se eu ficar nessa insistência, eu acabo, assim, eu tenho que dormir. Eu não tenho capacidade de permanecer acordada mais. Isso é uma coisa engraçada, porque a minha mãe conta uma história engraçada sobre isso, de que quando eu era criança, ali com os meus, sei lá que idade, assim, eu não lembro disso, né? Minha mãe só lembra. E ela me contou. Até porque ela teve que revisitar toda a minha infância na minha época de diagnóstico, né? De exame psicológico e tudo mais, ela teve que revisitar toda a minha infância com psiquiatra, neuropsicóloga, né? Então, muita coisa eu acabei ficando sabendo depois desse processo, né? Que ela teve que ir atrás e compartilhar muita coisa. E ela acabava me contando muita coisa que ela ia anotando, que ela ia recordando, que ela ia falando, né? E então, ela fala que quando eu era criança, muitas vezes ela tava me chamando a atenção de alguma forma, assim, que eu tinha cometido algum erro, alguma coisa assim. E ela disse que no meio da chamada de atenção eu dormia. Eu dormia e ela achava aquilo assim, ela achava aquilo um absurdo. Ela pensava, como assim ela dormiu? Não, ela tá brincando, eu não acredito que ela tá dormindo. E aí ela percebeu que não, que eu tinha dormido mesmo, assim, que eu dormi total, assim, que eu apaguei, assim, tipo, pifou, assim, a pessoa pifou. Do nada, tava lá o eletrodoméstico e parou de funcionar. Era basicamente isso. Então, assim, se uma pessoa começa a exigir demais de mim uma reação, eu acabo entrando nisso, assim. Eu pifo, não dá certo. Sob pressão é complicado. E aí, esse cenário, ele é nebuloso, porque eu silenciar, muitas vezes é uma coisa, assim, que é agoniante pra muitos. E é uma coisa que eu... Ai, ai, desculpa. Então, assim, o silêncio, ele é uma coisa assim, eu gosto muito quando o meu silêncio não é interpretado como uma violência. E quando que o silêncio não é interpretado como uma violência? Quando ele é um silêncio sereno, né? Só que quando as pessoas não se conhecem tão bem, elas vão sempre partir do princípio da violência, do princípio da violência, porque é o que reina. Normalmente, quando alguém silencia, ele tá exercendo
Ele tá entrando numa zona violenta ali, que é um jogo, muitas vezes é um jogo de poder, né? Quem pode mais? E eu sei disso porque eu li muito sobre isso. Então, e, e eu já vi isso, eu sei qual a diferença de uma pessoa que tá silenciando porque é violenta e uma pessoa que tá silenciando porque simplesmente precisa refletir. Existe uma diferença muito grande porque uma pessoa que precisa refletir, ela tem um olhar ponderado, ela não tem um olhar fulminante, né? Ela não tem um olhar punitivo, ela tem um olhar de uma pessoa que tá realmente disposta a raciocinar algo e não indisposta a dialogar. Porque a indisposição ao diálogo, na verdade, um sinal de alguém que só quer submeter os outros às próprias vontades. E normalmente isso não requer silêncio. O silêncio muitas vezes é usado como uma ferramenta, mas essencialmente o silêncio ele é um diálogo. Essencialmente o silêncio é um diálogo. Mas nesses casos, nos casos de uma utilização violenta da, da privação da fala, eu privo o outro da minha voz, mas eu não privo o outro do meu barulho. Então existe uma diferença grande disso, porque quando eu estou privando o outro da minha voz só, eu não estou em silêncio, eu estou privando só o outro da minha voz, eu estou, na verdade, barulhento. Porque eu tô fazendo um barulho, um ruído ambiental. Existe um ruído no ambiente que eu estou criando através da privação do som da minha voz. O som da minha voz, ele se torna menos barulhento do que a inexistência desse som. E aí a gente entende que o barulho ele é uma ele tem um teor assim muito psicológico. Então, e o silêncio, ele essencialmente, o silêncio verdadeiro, essencialmente ele é um diálogo. Porque duas pessoas em silêncio são pessoas que se amam muito. Duas pessoas em silêncio são pessoas que realmente dialogam. Duas pessoas que sorriem em silêncio. Essas pessoas são muito, 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 muito felizes. Duas pessoas ou mais, né? Mas enfim, que se olham e o olhar já é um motivo suficiente para sorrir. Isso é o verdadeiro diálogo. Então, porque é um entendimento mútuo, sem pressa. Ele não é apressado, não existe pressa. Não existe nenhum nível de ansiedade. Existe só uma confiança plena de que o outro sabe e de que eu sei. Eu tô partindo do princípio de que duas pessoas sabem, de que eu sei e o outro sabe, de que nós sabemos. Então a gente pode se olhar e compartilhar um sorriso. Porque nós trocamos a informação no ambiente. A informação foi trocada. Eu sinto a presença. Quando a gente sente a presença, a gente sai do invólucro da ansiedade, a gente consegue transitar por um mundo onde o silêncio nunca é interpretado como um
como uma arma, que o silêncio nunca é visto como sinônimo de arma, que o silêncio, na verdade, é visto como um sinal de afeto, o silêncio é visto como um carinho, o silêncio é visto como um respeito, né? Porque o respeito eu sempre gosto de trazer à mente, que é olhar duas vezes, né? Então é um respeito, é um olhar duas vezes, é um segundo olhar, é um olhar no conceito de respicere, né? Ou respicere, enfim, menos nessa linha de raciocínio. Então, esse é o verdadeiro silêncio. É um processo de olhar duas vezes. É a checagem. É aquela necessidade, aquilo é tão importante que eu preciso checar, eu preciso passar os meus olhos, eu preciso rebobinar essa fita, eu preciso entender bem o contexto. Então isso a gente só faz com aquilo que é importante. A gente só silencia diante daquilo que é importante. De verdade, assim, o silêncio aqui na essência. Silêncio na essência do que eu já expliquei, que é um silêncio real e não um barulho sem som de voz. E não um barulho sem som. Tá? Que inclusive eu considero que é o barulho mais infernal que existe, é o barulho que não tem som. Porque esse barulho, nem o meu bloqueador meu tampão de ouvido consegue resolver. O barulho com som eu resolvo botando um coisa aqui. Esse não resolve, não adianta. Então, essa questão é muito interessante, assim, no silêncio. Eu gosto muito de poder escrever nesses momentos, eu gosto de poder raciocinar, de entrar numa caixinha ali que é um momento ali meu, que é um momento de organização mental, de organização do pensamento, do mundo das ideias. Então eu consigo concatenar melhor, eu consigo pensar melhor, refletir sobre o que é o melhor a ser feito, sobre como resolver algo, sobre como não resolver algo. Só que para isso eu preciso de tempo, para isso eu preciso ter esse respiro, eu preciso poder respirar, eu preciso poder sentir aquilo por totalidade dentro de uma solitude. E é muito bom quando eu posso fazer isso. E quando eu não posso fazer isso, quando eu sinto que eu não posso fazer isso, então isso significa que o que quer que estejam me solicitando, eu não vou entregar. Não vou. Eu vou me retirar e dizer assim, ó, não, eu não sou a pessoa mais adequada pra você, porque eu só trabalho aqui, ó, assim, eu trabalho assim, não dá, desse jeito aqui. Procura, talvez você encontre alguém que vá fazer pra você algo que você vá querer trabalhar nesse seu sistema. Eu não, eu trabalho dessa forma aqui, tranquilidade, tudo dentro do seu prazo, eu cumpro prazos, mas sem pressão. Né? A melhor coisa que existe é uma pessoa que não está sendo pressionada. Ela está simplesmente recebendo as instruções daquilo que precisa ser feito e ela tá recebendo uma confiança real de que ela vai fazer aquilo e ela não é pressionada. Ou seja, quando acreditam na gente, o silêncio não é um problema. E aí é que tá, eu gosto da ideia de que a gente só pode lidar com pessoas que a gente acredita. E eu, por exemplo, eu só gosto de trabalhar com gente que acredita em mim ou com gente que eu acredito. Porque senão gera esse barulho.
Esse barulho sem som gera essa falta, essa descrença, ela gera esse ruído que gera ansiedade, que gera uma necessidade de respostas e entregas pressionadas, uma pressão psicológica envolvida, acaba envolvendo toda a relação, porque não existe uma confiança de que o outro vai fazer aquilo que foi instruído a fazer. Né? Eu acho que um exemplo interessante é assim, o meu trabalho, né? O meu trabalho, ele é essencialmente remoto. Então, eu 100% remoto. Eu não fico recebendo mensagens dos meus coordenadores todos os dias para eles, para me perguntarem se eu acordei na hora certa para dar aula, para perguntarem se eu dei aula, para perguntarem se tá tudo certo. Né? Eu não recebo esse tipo de mensagem. Por quê? Porque eu poderia receber, eles poderiam não ter confiança em mim o suficiente, né? Não ter confiança de que os professores que trabalham ali vão dar aula. Então eles vão mandar mensagem para dizer, vai dar aula, né? Vai dar aula, não sei o que, não sei o que. Eu poderia botar um negócio. Não, né? Mas eu sei que os professores que não são disciplinados não vão permanecer. Se eles não derem aula, eles vão sim receber a consequência disso, que a consequência disso eles vão ser convidados a se retirar da escola, a não dar mais aula ali. Por quê? Porque eles não têm comprometimento suficiente para isso, porque eles não têm disciplina o suficiente para isso. Né? Então, se a pessoa não tem disciplina o suficiente para se gerenciar, precisa ser gerenciada, então automaticamente ela já não consegue entrar num ambiente onde a disciplina reina e onde a confiança também, porque querendo ou não, só pessoas disciplinadas conseguem bancar a confiança de alguém, né? Então, e bancar um silêncio, né? Porque o silêncio é um voto de confiança enorme. É muito importante isso. O silêncio é um grande voto de confiança. E o silêncio é uma grande declaração de confiança e também de amor. O silêncio é uma grande declaração de amor. No trabalho é uma grande declaração de respeito e confiança. E na vida, na vida relacional, amorosa, na vida familiar, assim, é um grande sinal de amor, de carinho, de afeto. Respeitar o silêncio. Respeito e sentir o silêncio. Respeitar o silêncio do outro é dar para ele o tempo que ele precisa para sentir e refletir. Sem sentimento, sem reflexão, a gente não consegue solucionar problema nenhum. A gente precisa dar esse tempo. Porque se a gente não se der esse tempo, a gente vai incorrer sempre nos mesmos erros dos nossos antepassados. Então, esse tempo é muito importante. É muito importante mesmo que a gente aprenda a respeitar o tempo de reflexão do outro e o próprio. Então, poder olhar para alguém e dizer: tá bom, eu vou pensar, eu tô pensando sobre isso, eu preciso refletir, eu tô em silêncio porque eu tenho que refletir agora para poder chegar numa resposta e não numa reação. É uma coisa muito sensata, é sensatez. Se uma pessoa não estiver disposta a aceitar uma resposta dessas, essa pessoa ela não é madura. Ela não tem maturidade o suficiente para conviver com alguém que responde assim.
para conviver com alguém que tem essa necessidade de responder e não reagir. Então, é algo a se pensar sempre. Você pensa assim, será que eu sou uma pessoa capaz de lidar com respostas? Porque uma pessoa capaz de lidar com respostas precisa ser capaz de lidar com silêncio. E se eu não sou capaz de lidar com respostas, então eu só sou capaz de lidar com reações. Isso significa que eu só consigo lidar com barulho. Eu só consigo lidar com balbúrdia. Eu só consigo lidar com caos. E aí eu olho pro mundo e digo, o mundo é violento. E aí eu olho pro mundo e eu digo, o mundo é um mundo horrível, que ninguém me entende, que ninguém entende ninguém, que ninguém é justo. Mas por quê? Porque eu não tenho capacidade de lidar com o silêncio. Eu não tenho capacidade de lidar com respostas. Eu só consigo lidar com caos. Porque é isso que acontece quando eu não tenho paciência. Quando eu não tenho paciência para esperar o outro responder, eu recebo a reação do outro. A reação do outro é sempre caótica. É sempre cheia de vermes. É sempre cheia de ruído. É sempre cheia de excrementos. É o excremento da pessoa. Sabe? É tipo assim, quando eu não tenho capacidade de lidar com respostas, o que eu estou dizendo é assim, ó. Olha só, eu tô com fome, mas eu quero comer agora. Aí a pessoa, ela fala assim, vamos dizer que a pessoa fala isso, tá? Vamos oferecer o melhor cenário do planeta nesse momento aqui, vamos imaginar. A pessoa vai falar assim, olha só, se tu esperar um pouquinho mais, espera 1 hora, eu vou fazer um jantar, eu vou fazer um arroz, eu vou fazer uma salada, eu vou fazer uma comida bem legal pra gente. Eu vou assar umas batatas no forno, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou fazer até uma sobremesa, eu vou fazer um banquete. Só me dá 1 hora. Se tu não quiser esperar, tá bom. Só que assim, eu não consigo te entregar nada agora. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa diz assim, ai, tu não, eu tô com fome, não adianta, tô com fome. Bah, sai na rua e vai lá na lata do lixo catar alguma coisa pra comer. Porque é basicamente isso que acontece quando uma pessoa não quer aguardar por uma resposta. Ela quer agora, ela quer uma reação. Uma reação é isso, é pedir pro outro tirar lá do lixo uma coisa pra ver se acha alguma coisa pra comer lá da lata do lixo, né? Pra não dar um exemplo pior, que é tipo assim, tem uma pessoa te oferecendo um banquete, tem outra te oferecendo dejetos, né? E aí, porque tu não tá com paciência pra aguardar pelo banquete, tu diz assim, não, me dá esses dejetos aqui, que eu não tô com paciência, tô com fome, quero comer isso aqui. Come fezes, né? E aí, diz assim, porque comer é ruim, comida é ruim, por que eu tenho fome? Por que eu sinto fome? Eu não queria ter fome, porque, credo, depois aí eu tenho que comer dejetos, porque é o que tem, porque eu sempre como dejeto, porque dejeto é a única coisa que tem pra comer. Só que quando tá na hora de fazer a escolha, opta por dejetos. E diz que na verdade a única opção que existe é dejetos, ou que só existe essa opção, só existe isso no mundo para ser consumido, que é só isso que oferecem. Não, porque só isso que chega para mim, só dejeto para eu comer. Eu não aguento mais, só chega dejeto. Eu só como dejeto, porque só tem dejeto. Ninguém chega para mim quando eu tô com fome e me oferece uma comida decente.
eu não aguento mais, eu queria fazer alguma coisa para parar de ter fome. Então, são escolhas que a gente faz. Porque a pessoa que ofereceu o banquete, ela não se sujeitou a servir dejetos só porque tu não estava com paciência para esperar pelo banquete dela. O que ela fez? Ela se retirou, né? Ela se retirou porque aquilo ali não fazia jus a ela. Não, peraí, eu não vou te servir dejetos. Esse não é meu perfil. Meu perfil é outro. Quando tu quiser um banquete, tu me chama. Então, muitas vezes é o preparo, né? A gente precisa estar preparado para se relacionar com as pessoas de uma forma digna. A gente precisa entender a dignidade que existe em silenciar, em respeitar o tempo. Então, é basicamente isso. Para que a gente não fique chafurdando no meio de dejetos, né? Para que a gente não entre em contato com o pior do outro. Para que a gente não acesse as camadas do outro que na verdade estão ali para que ele sublime e não para que ele atire na gente. Porque não é que as camadas do outro, as camadas mais assim densas do outro não devem ser escondidas, não. Só que a diferença elas estão ali para serem sublimadas, para serem trabalhadas e não para serem retiradas para atirar na gente, para não, sabe? Não é. Existe até uma frase que eu vi uma vez que eu gostei bastante, bastante assim, ó, desabafa comigo, não em mim. Então, se a gente não quer que o outro desabafe na gente, a gente respeita o silêncio dele. A gente respeita o espaço dele de resposta. Cada pessoa tem o seu tempo de resposta. Às vezes essa pessoa leva 5 minutos, às vezes essa pessoa leva 1 hora, às vezes essa pessoa leva uma vida, né? Mas isso precisa ser respeitado. Porque só assim a gente consegue se relacionar com o melhor das pessoas. Só assim a gente aprende a extrair lá de um lamaçal uma flor. Então, era isso que eu gostaria de falar. Gostaria de falar sobre isso, sobre o silêncio. E muito porque eu sou essa pessoa, eu preciso de silêncio, eu preciso refletir, eu preciso escrever. Muitas vezes eu prefiro até escrever as coisas e depois eu envio, depois eu falo. Eu escrevo por carta, muitas vezes eu prefiro falar por carta, eu prefiro, sabe, para poder realmente entregar pro outro o melhor que existe em mim. Dentro de uma sinceridade, o melhor que existe em mim. Até porque não tem como retirar o melhor que existe de alguém sem sinceridade, né? Convenhamos. Então, é isso, tá? Então, talvez eu poderia dizer que o lastro do diálogo é o silêncio. O quão bom é o silêncio de uma relação. O quão bom é o silêncio de uma relação é um lastro fortíssimo, né? Da boa relação, do diálogo, né? Do amor, do respeito, do afeto. Acho que é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.